Olá, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Jaqueline Pereira, minha primeira convidada. Eu não vou chamar de um podcast, mas é apenas a gente quer contar a história de vida da Jaque. Ela que é uma paveramense e que viajou, foi para fora, continua viajando e agora estudando também lá nos Estados Unidos. Boa tarde, Jaque. Boa tarde. Bom, para a gente poder começar, eu queria entender um pouquinho, Jaque, de quando começou essa tua vontade de viver fora do nosso país. Sim. Eu sempre falava para as pessoas que eu queria morar fora, né? Eu sempre falava assim, eu vou morar em Nova York, mas é aquela coisa, a gente só fala assim, vai morar em Nova York. Aham, tá, vai. Uhum, pode ser. Vai lá, Cláudia, né? Sim. Nem dá bola. Mas eu lembro que em 2016 teve um evento na Univates, eu fazia um curso técnico na Univates na época, e eu fui nesse evento e tinha muitos convidados que falavam que eram assim internacionais, que falavam inglês. E aí eu percebi que a maioria da. Aí a gente recebeu, eles receberam convidados assim de alunos de ensino médio, a maioria entendia tudo que eu estava falando. E eu fiquei assim, meu Deus, gente, eu não entendo nada de inglês. E eu sempre aprendi espanhol eu sabia muito bem, se eu não sabia o inglês. Então eu fiquei assim, eu preciso aprender inglês. Porque se eu realmente quero ir pra fora, sem ter o básico do inglês, você tem que ter. Então eu falei, se eu não tenho nem isso, como é que eu vou pra fora? Uhum. Então eu comecei a aprender inglês. E aí eu fui aprender também sobre quais tipos de intercâmbio que tinha pra fora. Porque era uma coisa muito fora da minha realidade, financeiramente falando, era uma coisa muito fora da realidade. Fazer uma viagem internacional, fazer um intercâmbio ou até fazer um cursinho de inglês. Então eu comecei a aprender inglês sozinha, baixei aplicativo de aprender inglês e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar os intercâmbios e encontrei um que não era de graça, mas era financeiramente alcançável se eu me esforçasse um pouquinho mais para juntar dinheiro para ter os requerimentos para fazer aquele intercâmbio. Então foi o que eu comecei a fazer. Eu encontrei esse intercâmbio de au pair, que é basicamente tu vai para os Estados Unidos, tu mora com uma família e aí tu cuida das crianças e tu ganha um salário. E eles basicamente pagam a tua passagem, pagam essas coisas tudo, que é através da agência, né, que tu vai. O custo, basicamente, ele é custeado pela família que vai te receber. Isso. Isso, naquela época eu só paguei uma taxa para a agência, para eles fazerem o teste, e aí tu paga o teu seguro saúde junto ali na agência, mas os outros custos é a família que vai cobrir, né? Porque quando tu chega lá, tu trabalha, tu mora com a família e tudo mais, então obviamente o custo para a família é maior, porém é uma mão de obra, uma Claro. pessoa que precisa para trabalhar, Tu né? tinha conhecidas ou conhecidos que já estavam fazendo o intercâmbio nesse sentido de au pair? Não, eu não conhecia absolutamente ninguém, assim, do meu ciclo de amigos ou conhecidos que fizeram esse intercâmbio. O que eu fiz foi, como eu comecei a pesquisar na internet, eu encontrei muitas pessoas que tinham um canal no YouTube que falavam sobre isso. Uhum. Ou que compartilhavam no Instagram. O que eu fiz foi, eu comecei a seguir essas pessoas, assim, um ano e meio antes de eu ir. Eu fiquei acompanhando eles, assim, por muito tempo para ver realmente se isso não era, sabe lá, o Uma que. furada, Exatamente. algo Então, assim. eu comecei a seguir várias pessoas que estavam fazendo aquilo. Entrei em vários grupos, assim, de Facebook que tinha. Então, eu aprendi também o processo, como que eu podia ter um perfil melhor para ter mais entrevista com família, como que eu podia melhorar meu inglês, aonde que eu deveria morar e tudo mais. Então, foi mais ou menos assim que. E esse foi o início da preparação, Isso foi o então. início da preparação. Foi só acompanhar as pessoas, aprender o inglês e aos poucos ver os requerimentos que eu precisava. Porque tu precisa ter algumas horas com criança, né? Tu precisa ter carteira de motorista, então eu comecei a me preparar para carteira de motorista, juntar dinheiro para carteira, que custa absurdamente caro aqui. Uhum. Então, aquelas coisas, né? Tu vai se preparando, foi uma preparação assim de uns 2 anos, aos pouquinhos, porque tinha toda a coisa de aprender primeiro o idioma, daí tirar a carteira de motorista, aquelas coisas assim, né? É uma curiosidade que eu acredito que as pessoas têm, Jaque, que é a questão de aprender o idioma. E nós, conversando em outras oportunidades, tu já contou diversas vezes a forma como tu encontrou para poder aprender de uma maneira mais rápida, mais fácil, mais barata, para depois entrar então nos cursos. Conta pro pessoal como é que era essa maneira que tu encontrou para que tu conseguisse iniciar essa preparação e conseguir aprender o idioma. Sim. Eu acho que hoje em dia, mas naquela época já tinha muito recurso na internet para aprender inglês. Então, muito videozinho, como que aprende inglês, como que aquilo, outro.
E demorou muito pra eu encontrar. Eu sempre falo que é um método, cada pessoa vai aprender de uma forma diferente. Claro. Mas eu comecei a fazer com o que eu tinha. Então eu baixei aplicativo que nem um Duolingo pra fazer de brincadeirinha ali, ficar treinando. Mas o principal foi começar a assistir séries em inglês. Então eu começava primeiro assistindo a série com a legenda em português, pra eu pelo menos ter um senso do que estava acontecendo. Uhum. E aí depois tirava a legenda, depois assistia com a legenda em inglês. Então foi um processo que eu fui aprendendo. Mas eu sempre digo que o inglês tu aprende, se tu tem a necessidade, tu sabe o que vai precisar do inglês, o medo faz com que tu aprenda mais rápido. Aprende na marra. Aprende na marra, entendeu? Mas é aquela coisa, tu tem que começar a aprender o básico que tu vai precisar. Então, o que eu comecei a aprender? Vocabulário de criança. Porque era o vocabulário que eu ia usar, sabe? Claro. A fralda, lavar a roupa da criança, a mamadeira, a comida, sabe? Eu não precisava aprender o inglês executivo. Sim. Pra que eu ia aprender aquilo? Eu não tava, sabe, indo pra lá pra fazer isso. Então, eu acabei primeiro aprendendo as coisas mais básicas. Então, foi só assistindo série mesmo, até que eu conseguisse entender, assim, umas palavras e outras, umas frases e outras. E aí, depois, quando eu já tava, assim, começando a falar, aí eu fui buscar por algumas aulas particulares, porque acabava saindo mais em conta do que a escola, e realmente o que eu precisava era falar. Sim. Porque eu tinha que me comunicar com a família. Então, eu falei, eu não vou aprender a escrever e ler agora, porque meio que tu entende, tu consegue ler uma frase e outra. E tu tem um Google Tradutor para escrever se tu não conseguir escrever um texto todo. Claro. Mas falar é um pouco mais complicado. Mas eu fiz acho que 4 ou 5 meses de aula. Era uma vez por semana, porque era só o que eu conseguia pagar. Mas era aquela coisa, eu ia lá uma vez por semana, aquela 1 hora, mas eu usava aquela 1 hora no meu almoço, assim, eu tirava tudo do professor, entendeu? Se dedicava. Eu não calava a boca dentro da aula. Então, é aquela coisa. E fora da aula, eu treinava também, falava sozinha na frente do espelho, lia em voz alta, as coisas que eu, sabe? Pra praticar a fala, praticar melhorar. Técnicas que é pra justamente conseguir aprimorar, né? Isso. E importante a gente perguntar, quando tu chegou nos Estados Unidos, que ano foi? O primeiro ano? Eu cheguei nos Estados Unidos em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Já chegou falando fluente com eles? Mais ou menos. Eu cheguei, eu falava o básico do básico, então eu sabia me virar. E aquela coisa, se eu não sabia uma palavra, eu tentava mostrar, ou tentava descrever de outra forma, ou eu literalmente parava a conversa e falava assim, só um momento. Ia pro meu celular e pesquisava a palavra, porque pra saber, justamente porque eu sempre falo pras pessoas, quando tu passa por uma situação tensa, que eu digo, que você tá numa conversa, tu não consegue sair a palavra, tu pesquisa, tu nunca mais esquece aquela palavra. Exato. Porque aquela situação te marcou, então foi muito disso, sabe? Eu fui aprendendo, quando eu cheguei lá, eu fui aprendendo e fui melhorando. E é assim que acontece, quando tu tá 100% imerso, é mais fácil aprender. E eu pulei uma parte que eu preciso citar, o que é a tua família, o que os irmãos, o que o pai e a mãe falavam de quando tu começou a realmente te dedicar e eles entender que realmente isso era o que tu queria, de viajar e de conhecer uma outra cultura. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a minha carteira para fazer isso, a minha mãe só achou assim, ela tava só fazendo a carteira e tudo mais. Mas eu sempre falava, olha, eu quero ir para fora, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo outro. Mas eles não entendiam quão rápido isso era, sabe? Assim, ela tá estudando inglês, isso vai ser daqui a anos, sabe? Que ela vai. E eu lembro que eu comecei a levar realmente muito, muito a sério no início, assim, no metade do ano de 2017. E no final do ano de 2018, quando eu comecei a conversar com as famílias, a minha mãe achou que ia demorar muito tempo até eu encontrar. Aí eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, daqui a 1 mês eu tô embarcando pra ir. Ela ficou, como assim? Como assim 1 mês? Sim. Eu falei, 1 mês, eu vou lá, vou tirar o meu visto agora, vou fazer aquilo outro, se preparar, sair do meu emprego. Aí era no momento que a família já tinha te dado o ok, tu já tinha provavelmente feito entrevista, não? Com eles online? Sim, foi assim. Eu lembro que a gente fala que a gente ficou online quando eles aprovam a tua aplicação, tu vai pro sitezinho onde a família pode te ver. Eu lembro que eu entrei em setembro, então
Deu um mês, não foi setembro, eu acho que foi um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas deu um mês e meio, por aí eu já encontrei uma família. Uhum. E eu entrevistei com 3 famílias diferentes, porque eu também não queria ir logo na primeira, porque aí a gente tá deslumbrado com tudo, e Sim. tudo que te falam tu acredita. Uhum. Mas é aquela coisa que como eu tinha visto tantas meninas, experiência de tantas meninas, eu filtrei muito as famílias que eu aceitava, né? Sim. Mas eu acabei conversando com essa família e eu tinha uma listinha das coisas que eu não abria mão, né, de ter, e coisas que eu era mais flexível. Eu falei, tudo bem. Então eu Uhum. tinha aquela listinha, eu sempre falava para as pessoas, tem que ter uma lista da família que tu quer, das coisas que tu não abre mão, porque tu sabe que é importante, que se aquilo acontecer, tu acaba não se adaptando com a família. Mas Claro. enfim, foi muito rápido achar, porque eu já tinha esse objetivo do que eu queria. Então foi muito rápido. Então meus pais, eles ficaram meio que, o que tá acontecendo? Nem, Tudo foi muito rápido. nem conseguiram absorver direito e tu já estava Exatamente. embarcando. A informação nem deu tempo sabe, eles processarem aquilo, Sim. eu já estava indo. E cuidar de criança, já que para quem hoje, assim, talvez não se imagina, não tem uma afinidade, tu gostava muito de criança ou era uma coisa assim que tu tinha, né, mais light? Eu não era aquela pessoa, eu sempre me comparo com a minha irmã. Uhum. A minha irmã era obcecada por criança, chegava na festa de família, pegava criança, eu nunca fui muito de criança. Sim. Mas eu não era aquela coisa que eu odiava cuidar de criança. Meu Deus, eu odeio criança, não posso estar em volta de criança. Não, era tranquilo. Uhum. Mas não era aquela paixão por cuidar de crianças. Mas aí eu sabia que, eu pensei pra mim, se a forma de eu conseguir alcançar o meu sonho de ir para os Estados Unidos é cuidar de criança, eu posso treinar a minha mente, aprender como lidar com as crianças, porque é tudo aprender a lidar com a criança, entendeu? Treinamento. É um treinamento. Eu falei, eu posso aprender como que se lida com as crianças. Uhum. Então eu pesquisava muito, eu lembro que eu comecei, até hoje eu sigo essas pessoas assim que falam muito de educação da criança e tudo mais. Eu comecei a seguir a Flávia Kalina, acho que era. Até hoje eu sigo ela. De tão apaixonada que eu sou por desenvolvimento de criança hoje em dia. Uhum. E é aquela coisa que tu aprende, entendeu? E foi isso, eu não gostava muito de criança, então o que eu fiz? Eu fui passar tempo em volta de crianças para ver se eu conseguiria. E não é crianças, por exemplo, assim, parente. Crianças de estranhos eu cuidava. Sim. Então sim. eu era bem assim, parecia até uma louca. Eu falava assim, olha, você tem filho. Posso cuidar do teu filho? Eu cuido de graça do teu filho. Porque eu precisava de horas com criança. Sim. E eu precisava da experiência. E a pessoa tinha criança daquela idade que eu queria cuidar. Sim. Então, isso era uma coisa que estava na tua lista, Jaque? A idade? A idade? Eu tinha na minha lista a idade, mas era uma das coisas flexíveis da minha lista. Tá. Que eu não tinha muito assim... eu quero cuidar dessas idades. Uhum. Tanto que eu falei que eu não queria cuidar de bebê, eu fui pra lá cuidar de um bebê. Sim. Porque cuidar de bebê é mais... tu recebe até um treinamento a mais. Tu fica 2 dias a mais no treinamento lá quando tu chega. Porque um recém-nascido é muito diferente de uma criança depois de 2 anos e meio, né? Claro. Então... A responsabilidade também acaba sendo... aquela criança tá 100%. É grande, mas ao mesmo tempo tem que ser maior ainda, né? Exatamente. O bebê não se vira ainda. Exato. E já que nós citamos antes, Jaque, importante a gente perguntar, a questão de fazer esse intercâmbio através de au pair, somente quem está cursando faculdade consegue ou não é necessário? Não é necessário ter faculdade. Esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse intercâmbio, porque eu tinha outros em vista, que era... Eu lembro que os intercâmbios que mais me chamaram a atenção foi o intercâmbio da Disney, que esse tu precisava estar na faculdade, e tinha o intercâmbio do au pair, a única requerimento é que tu precisa ser maior de 18 anos e é até a idade de 25 anos. Tem uma idade limite. Tem uma idade limite. Uhum. Para o país dos Estados Unidos. Para outros países, aí tem idades diferentes. Pois é, au pair, Alemanha... Tem na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, na França... na verdade, tem em qualquer lugar, porque estamos sempre precisando de gente para cuidar de criança, mas que é o oficial, que tu vai com visto específico de au pair, é os Estados Unidos, a Alemanha e a França. E a Holanda. Os 4 países que eu conheço. Sim. Pode ser que tenham outros, mas não é do tem conhecimento. Tem na China também. Sim. Tem na China são coisas também. mais... Mas é legal a gente poder... Para mostrar para as pessoas, né? Que às vezes a gente está falando dos Estados Unidos, mas... talvez, se procurar, né, acaba encontrando, né, outros lugares também. Diferença de cultura,
Aí eu vou dizer na criação das crianças, no teu caso foi uma questão que tu cuidou, mas que tu conseguiu verificar na cultura de criação dos filhos brasileiros e dos filhos americanos. Há muita ou não? Tem uma grande diferença. A cultura de, por exemplo, bater nas crianças, eu acho que lá não existe isso. Tu não pode nem bater na mão da criança, nada. É mesmo? Não existe isso. Lá também a forma que tu fala com a criança. Eu vou usar o exemplo do bebê. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente sempre, quando vai colocar o bebê para dormir, aquela enrolação toda que fica nanando o bebê, ficar em volta, e demora 2 horas para dormir. Lá não, lá tu tem que. Eles entram assim que eles têm 2 semanas, 3 semanas, eles entram no treinamento de dormir. Então, eles basicamente choram até dormir. Parece uma crueldade, mas não é, porque, claro, nos primeiros dias que o bebê começa naquele treinamento é mais complicado, mas depois que ele se acostuma, o bebê mesmo, ele nem chora mais. Tu botou ele dentro do saquinho Sabe de dormir. que é hora de dormir. Ele sabe que ele é hora de dormir, ele vai pegar a madeira dele, vai deitar ali e vai dormir sozinho. Sim. Isso é a melhor bênção do mundo, porque a criança não se estressa, que fica com aquela coisa de não conseguir dormir, e tu tem a tua liberdade também, porque tu sabe que certo horário a criança vai dormir. Eu lembro que o James era o bebê que eu cuidava, ele tinha uma rotina muito certinha das horas, então a gente tinha as atividades todas certinhas, planejadas, a quantidade de leite que ele tomava, então era muito regradinho, assim. E outra coisa é que lá a gente sempre coloca muito assim, quando a criança se comporta mal, coloca ela de castigo e fala com ela e tal. Eu acho que essa foi a maior diferença. Eu também acho que na alimentação das crianças, que lá eles comem. A alimentação é um pouco diferente daqui, sabe? As crianças comem menos fruta, comem mais assim. Come muito industrializado, muito fácil, mas isso é da cultura da família também. Eu sinto que a minha família sempre tentavam assim, ser bem saudáveis, mas eles não eram obcecados por serem saudáveis, então às vezes eles davam muita porcaria para as crianças, sabe? Acabavam cedendo. Mas o que acontece, né? É que nem aqui. Sim. É que nem aqui, de alguma forma. Bom, e Jaque, a questão de estudar. Bom, primeira coisa, primeira cidade que tu foi, cuidar do James, então, Isso. Qual foi a cidade que tu foi primeiro? Então, como au pair, eu morei em vários lugares, e eu primeiro morei 1 ano em Massachusetts. Eu morava numa cidade chamada Springfield, que quem assiste os Simpsons sabe do que eu tô falando. Sim. Não é a cidade dos Simpsons, mas é o mesmo nome. Mas eu morei 1 ano em Massachusetts, e aí quando você termina o teu primeiro ano de au pair, tu tem a opção de estender, tu tem a opção de ir pra tua casa, porque é aquele 1 ano, ou tem a opção de tu estender com a mesma família ou com outra família por um período de 6 meses ou 1 ano. Eu escolhi, obviamente, ficar mais 1 ano. E aí eu queria estender com outra família, né? Queria fazer esse 1 ano com outra família. E aí... Pra ter uma outra cultura, pra ver outra coisa também, né? Porque eu queria pensar, eu quero morar em outro lugar, eu quero ter outra experiência e tudo mais. Claro, foi uma decisão muito difícil, porque eu era muito apegada com as crianças. Imagina. Então, e aí a minha host family também fala assim, a gente não vai ficar mais 1 ano com o au pair também. Daí eu lembro que eles choraram quando foram falar comigo, eu falei, mas eu também quero estender com outra família. Graças a Deus que a gente tava com o coração na mão. Sim, então foi um momento assim, porque tu acaba, imagina. Eles já estavam numa transição, então, para poder modificar também a rotina deles também. Exato, porque eles queriam colocar as crianças numa escola privada, então eles ficam mais tempo e tudo mais. Então eles iam mudar a rotina deles, né? Claro. E aí eu lembro que eu estendi com essa outra família da Califórnia. E aí eu fiquei 4 meses morando lá, porque eu não tive uma experiência boa com aquela família. É mesmo? E aí aquela coisa, eu sempre digo às pessoas, o intercâmbio, tu vai ver muita experiência de meninas que tiveram experiências horríveis com família. E tu acaba ficando muito assustada, e tu fica, meu Deus, isso vai acontecer comigo, não sei mais o quê. Eu tive uma experiência ótima no meu primeiro ano. Aí, no segundo ano de au pair, eu conheci essa família que eu não me adaptei com a cultura, a rotina deles, com a forma que eles viviam, não estava dando certo. E pergunto, isso na entrevista que tu fez, eles mostravam como era a rotina, ou depois que modificou e tal? Ou tu não imaginava que era uma rotina... É que, na verdade, foi um pouco da minha culpa, que foi um impulso meu. Porque a família me vendeu assim, tu vai cuidar só de uma criança, ela vai pra escola, aí tu pode estudar enquanto ela tá na escola, tu não trabalha final de semana, tu não trabalha feriado. Eu fiquei, gente, que maravilha, isso é ótimo.
E eu aceitei depois de conversar 2 vezes com a pessoa, sabe? Ah, bom. Então, eu não somente julgo a família, porque eu julgo o fato de eu não ter conversado mais com a família. Sim. Mas é aquela coisa, né? Tudo acontece por um motivo. Mas aí eu fui pra Califórnia, que era meu sonho morar lá. Uhum. Aí eu cheguei lá e eu não. A família omitiu muitas informações pra mim também. Então, quando eu Sim. cheguei lá, comecei a ver a realidade das coisas. E aí eu fui, né, suportando, porque realmente queria ficar naquele lugar. Eu gostei daquele lugar. Aí eu lembro que chegou o um momento em que eu falei assim: não tem condições de eu continuar aqui. Aí, o que acontece? Tu tem uma agência que tá lá pra te dar esse suporte, né? E eu falei: olha, eu não quero mais ficar nessa família, eu quero encontrar outra família. Aí eles te dão um período de 2 semanas pra tu encontrar outra família. Uhum. Aí eu lembro que assim que eu entrei nesse processo de encontrar outra família, logo eu já encontrei uma família muito boa na Filadélfia. Que não era um lugar que eu realmente queria ir, mas a família era muito boa. Todas as au pairs, normalmente vai ter outras au pairs que foram naquela família, e aí tu pode conversar com elas. Então tu consegue ter aquela coisa da realidade de saber como é que é realmente aquela família. Uhum. E todas as au pairs falavam: eles são maravilhosos, são maravilhosos. Tá bom, então eu já meio desconfiada, né? Que depois que tu apanha da vida, tu já fica desconfiada. Mas eu fui. E aí deu assim a coincidência de que naquela época, isso foi 2020. E aquele local que eu tava morando na Califórnia foi o primeiro caso de Covid, foi lá, porque tinha muita cidadão asiático lá, né? Uhum. Então acabou que eu cheguei, acabou que eu saí de lá, né, daquela família, fui pra família da Filadélfia, e já tava essa coisa do Covid, né? Todo mundo já usando máscara, aquela coisa, mas ninguém sabia o que, sabe? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Sim. Aí eu lembro que eu cheguei na família na segunda-feira, na quarta-feira, já veio que nos Estados Unidos teve um lockdown de 2 semanas que ia ser feito, que acabou sendo por 2 anos. Sim. Mas aí eu lembro que eu cheguei na família e logo depois a gente já tava tudo trancado dentro de casa, não podia sair. Eu nem conhecia eles, mas assim, graças a Deus, eles foram uma família. Foi a melhor família que eu já tive. Eu tinha um quarto, assim, com a entrada e saída própria minha, eu não precisava passar por onde eles estavam. Era meio que separado. A casa era meio que separada. Era em cima da garagem, assim, que vem a gente vê nos filmes que eles fazem um quartinho pro tio em cima da garagem. Sim. Era mais ou menos isso. Então meu quartinho era em cima da garagem e eu tinha um banheiro só pra mim. Era perfeito. E as crianças eram mais velhas. Foi a primeira vez que eu tive experiência de cuidar de crianças que eram mais. Que idade tinha? 13 anos e 11. Só que o meu trabalho era dirigir as crianças, sabe? Dirigir as crianças pra lá e pra cá, atividade, só que tudo parou. Então, a família ficou tipo assim. A gente jamais a gente jogar pra fora de casa. Eles falaram: vamos passar por isso junto? Vamos fazer o quê? Assim, e eles continuaram me pagando. E lá bloqueou mesmo de ficar sem poder fazer nenhuma atividade, nada. Nada, escola fechada, tudo fechado. Não podia sair de casa, tipo, tu podia ficar no teu jardim, era isso. E quanto tempo isso ficou? Ficou até uns 2, 3 meses, assim, até assim, acalmar um pouco. Voltar e tal. Aí eu lembro que depois de uns 6 meses que eu tava lá, que tava acabando meu primeiro ano de au pair, só que tava tudo fechado, os aeroportos, não tinha voo, não tinha nada. Que loucura. E aí eu não podia sair do país. Aí o que o governo americano fez? Eles estenderam todos os vistos de au pair e tu podia ficar lá, sabe, por mais um tempo. Por mais um tempo. E aí a minha família falou assim: olha, já que a gente te adora, mas não tem, sabe? Não tem como assim, acaba sendo um custo muito alto pra gente te manter aqui, querendo ou não, porque eles são obrigados a te pagar. Sim. Independentemente. E eles falam assim: a taxa que a gente está cobrando da gente pra extensão é muito alta. Eu falei: gente, não tem problema, não estou magoada. Eu completamente entendo, porque eu realmente não tava fazendo nada na casa. Eu, sabe, eu ajudava aqui, ali, brincava com as crianças. Eu ia te perguntar, aproveitava o tempo fazendo o quê? Tá, brincando com as crianças. E aí, estudando? Nessa época eu comecei a estudar para fazer a aplicação para as faculdades de lá. Eu usei todo o meu tempo que eu tinha livre para estudar. Então foi um tempo bem utilizado. Foi um tempo bem utilizado. E aí eu lembro que eu falei assim: vou procurar outra família. Aí eu entrei de novo num processo de encontrar outra família. E aí eu encontrei essa família de Long Island, que é no estado de Nova York, naquela ilha que tem na cidade de Nova York. Sim. E aí eu encontrei com uma mãe brasileira de Porto Alegre. De Porto Alegre. O pai dela era professor da URGS. Olha só. E aí ela morava lá há anos já, ela era casada com um americano, que ele era de família italiana, então eles eram metade italiano, metade brasileiro, americano, tudo misturado. Tudo misturado.
E aí eu lembro que eu conversei com a au pair que tava lá. Quando eu cheguei, a au pair que tava lá ainda estava lá, porque ela tava indo embora. Então Uhum. ela me mostrou como tudo funcionava. Era brasileira, não? Era brasileira, Era porque brasileira ela também. só pegava au pair Ah, bom. brasileira. Sim, sim, sim. Porque ela queria que as crianças aprendessem português. Elas É uma entendiam, facilidade. mas elas não conseguiam falar o português. Mas quando Sim. a gente falava algumas coisas, elas entendiam, entendeu? Uhum. Sim. Era aquela coisa, as crianças eram espertas, elas não Uhum. falavam, mas elas entendiam. Sim. Então eu acabei me mudando pra lá. Então eu morei em 4 estados, num período de 2 anos e meio. O primeiro ano, fiquei o ano todo lá, e depois teve essa função da família que eu não gostei, e depois foi o Covid, né? Uhum. Eu não ocupo. As minhas 2 últimas famílias foram as melhores que eu tive, porque eles eram muito. Essa família de Long Island, o meu trabalho era das 3 da tarde às 7 da noite, de segunda a sexta. Só. Eu falei, gente, que delícia! Os trabalhos que eu pedi a Deus. Exatamente, trabalho que eu pedi pra Deus. Então, eu sempre falava assim, eu tô vivendo a minha vida de herdeira agora. Eu levanto de manhã, vou pra academia. Viu? Mas é porque os pais, eu, por exemplo, tecnicamente, as crianças vão pra escola, mas se fosse qualquer outra família com uma cultura mais americana, eles iriam querer que a au pair trabalhasse da manhã pra arrumar as crianças pra ir pra escola. Só que a minha última mãe, ela falou bem assim pra mim, se eu não se eu não puder fazer o café da manhã dos meus filhos, eu só vou ver eles por um período de 3 horas no dia. Então ela falou, eu não posso Abrir mão somente disso. passar algumas horas com meus filhos. Ela falou, eu preciso pelo menos acordar da manhã. Porque assim, eles acordavam da manhã super cedo, iam pra academia, só que eu tava na casa com as crianças Sim. dormindo. Tinha segurança de ter alguém, um Exato. adulto lá cuidando. Exato, porque as crianças eram mais velhas. Sim, Elas tinham sim. 6 e 9 anos. Uhum. É aquela idade em que eles são mais independentes, mas eles não podem ficar sozinhos, senão eles botam fogo na casa. Mais ou menos assim. Então, eu ficava no meu quarto dormindo enquanto elas estavam dormindo. E eles, quando eles voltavam da academia, eles preparavam o café da manhã deles, preparavam o café da manhã das crianças e colocavam eles no ônibus para a escola às 9 da manhã. Então, assim, e aí só quando elas chegavam que eles precisavam de ajuda para. Porque os dois estavam no trabalho, naquele Sim. horário, que eles chegam 3 horas da tarde da escola. Por que um horário tão. Das É bem diferente. 9 às 3. Ah. Porque eles acreditam que as crianças precisam dormir mais, e é o certo. Ah, Eu acho bom. muito ridículo no Brasil as crianças acordar às 5 horas da manhã pra ir pra escola, porque começa às 7 horas. Sim, sim. Então, isso já é uma diferença É cultural. uma cultura, já é uma cultura diferente. Então assim, por exemplo, se tu tem filho lá nos Estados Unidos, as pessoas sabem que às 3 horas da tarde os pais têm que buscar as crianças. Sim, sim. Né? Porque lá o ônibus escolar, ele não largava a criança na casa se não tivesse alguém esperando a criança lá. As crianças não podiam ficar sozinhas, Tem que ter alguém ali esperando. Tem que ter alguém ali esperando. Então o que acontece também lá é um trabalho de... Normalmente eles pegam uma babá das 3 às 7 da noite ou 6 da noite, que é aquele horário entre que eles estão no trabalho ainda, estão chegando em casa. Claro. Mas aí, no caso, a minha família já me tinha lá. Então, 3 horas eu começava a trabalhar, as crianças chegavam, davam um lanchinho, limpava o quarto delas, fazia essas coisas. E isso é a coisa que mais chama atenção, já que para eles financeiramente é melhor pagar uma au pair do que pagar uma babá americana mesmo? Depende. Eu já me fiz esse questionamento de será que realmente vale a pena para eles financeiramente, porque é um custo bem alto, mas como é que eles vendem esse programa? É uma experiência cultural. Tem alguém de outro país que vai estar, sabe, proporcionando teus filhos a terem aquela coisa de se conviver com alguém de outro país. Uhum. E outro que para eles é muito mais cômodo tu ter alguém que mora dentro da tua casa. Então, se eles precisam, se tem uma emergência, eles têm alguém ali. Claro. Normalmente, vai ter uma au pair, pais de família que não tem família ou rede de suporte junto. Uhum. Porque a au pair se torna a rede de suporte deles. Sim. Então, por exemplo, aqui no Brasil, tu mora perto de uma tia, tu mora perto de dos avós. Lá, às vezes, eles vão morar longe, então eles não têm com quem deixar. É pra você ter um... sabe, tu precisa ficar tu precisa ficar mais tempo no trabalho. Claro. Fazer hora extra. Sabe? Então tem essa facilidade. Então eu sempre digo que tu vai ter uma au pair se tu tem essa necessidade de ter essa pessoa extra. Ou, por exemplo, quando tu quer ter uma imersão. Por exemplo, a minha host mama, ela sempre falou, eu prefiro ter uma au pair aqui do que uma outra babá, porque eu quero que os meus filhos tenham essa coisa da cultura brasileira. Uhum. Então, e ela falou, e até pra mim, ela disse, porque ela esquece de falar o português. Ela mal conseguia falar o português direito, porque já fazia 10 anos que ela tava morando lá.
Então ela falou assim, a única pessoa que eu falo é com o meu pai no telefone e ele fala inglês com as crianças. Oh. Então, assim, como é que ela ia aprender, sabe? Sim. Então eu falei assim, tá, mas então tu tem uma babá pra ti ou pra crianças? Ela falou, Os pros dois. Então, porque eu sempre jantava com eles, e tem essa coisa de que tu é um membro da família, mas é a Sim. tua escolha de querer ser um membro da família ou não. Uhum. Então, na minha primeira família, eu sempre falei, eu quero ser um membro da família. Então, viagem com a minha host family, a gente foi pro Canadá junto, a gente foi pra praia junto, pra casa do lago. Todas as viagens que eles faziam, eles me levavam junto. Já essa minha família da Califórnia, esse era o meu problema. Uhum. Eles eram uma família que eles não queriam eu como membro da família. Eles queriam uma eu empregada. como uma empregada. Uhum. E pra mim aquilo não funcionou. Sim. Porque eu tava acostumada com a primeira família, que já tinha te acostumado dessa maneira. E as crianças da primeira família eram muito carinhosas. A menina que eu cuidava na Califórnia, ela não gostava de abraço, ela não gostava de pessoa perto dela. Era uma coisa muito estranha. Eu nunca vi uma criança tão... Sabe? E a mãe era muito fria, a criança era muito fria. Bem, aquilo não funcionou pra mim. Cultura da família. Era a cultura da família. Eu falei, eu não me adaptei com aquela cultura, isso não é pra mim. Não Tanto funcionou. que, quando a minha host mama veio falar comigo, ela falou assim, já que tu é um amor de pessoa, tu é muito amorosa, muito carinhosa, uma pessoa muito prestativa, só que a gente não consegue ter essa energia dentro da casa. E eu, tá bom? Sim. Eu não vou mudar quem eu sou, desculpa, mas não vou ser fria, né? Sim, então, sim. Já a minha família da Pensilvânia, eu não consegui tanto, assim, criar um laço com eles, porque as crianças eram mais velhas também, né? Sim, sim, mas a gente encontrou coisas em comuns que a gente gostava. A menina adolescente, ela só ficava com as amigas dela, trancada no quarto, não fez, tipo, vídeo chamada e fazia as receitas do TikTok que ela via. Sim. O menino já necessitava mais de atenção, então eu passava mais tempo com ele. Só que ele era assim, aquela criança que tu dava algo pra ele fazer, ele ficava ali quietinho fazendo. Então ele montava um monte de Lego. Aí hoje a gente jogava Monopoly, que é a casa imobiliária. Sim. Então, sabe, algumas atividades que tu te adaptava à rotina deles também. Exatamente. Agora as crianças que eu fui cuidar na casa da mãe brasileira, extremamente carinhosas. Eram crianças que... Que idade tinham essas? 6 e 9. Todo dia quando elas chegavam da escola, elas me abraçavam, sabe? Sim. Parece uma coisa boba, mas quando tu tá... Eu era muito acostumada com... Eu era uma pessoa fria aqui no Brasil. Já não gostava, sabe, dessa coisa de ficar abraçando, 3 beijinhos. Eu cheguei lá e eu estranhei. Então, porque as pessoas lá não chegam em ti assim, oi, tudo bem. Não, oi, tudo bem. Mais formal. Isso aqui já é perto, assim, essa distância. Então, assim, não tinha muitas essas coisas. Sim. Mas eu conseguia ter aquilo com as crianças, porque criança adora estar no teu colo e tá sempre em volta. Então, assim... Criança tem a inocência, tem a pureza, exato, né? Aquela coisa. Exatamente. Eles gostam de aprender. Bom, pausando a história das crianças e das famílias, já que estudo. Como é que tu decidiu que tu queria cursar uma faculdade e cursar uma faculdade nos Estados Unidos? Da onde veio essa vontade? O porquê os Estados Unidos e não o Brasil? Qual foi a ideia que tu botou na tua cabeça que te levou a fazer isso? Outro vídeo. Eu sempre quis fazer faculdade aqui no Brasil, só que era muito fora da minha realidade. Eu fiz um curso técnico na Univates, então era o que eu conseguia pagar por mês, que eu fazia 2 cadeiras da manhã, um pouco mais para me formar, que eu fiz um pouquinho a cadeira, que era só o que eu conseguia pagar. E eu sempre quis muito fazer faculdade. Então meu plano era, eu ia fazer o au pair, ia trabalhar lá, ganhar em dólar, juntar aquele dinheiro, vir pro Brasil fazer faculdade aqui. Só que quando eu cheguei lá, obviamente que eu não quis voltar. Sim. E aí eu pensei assim pra mim, a faculdade lá nos Estados Unidos é muito mais cara do que aqui no Brasil, assim, não existe faculdade pública, então tudo é pago. E aí eu fiquei assim, meu Deus, isso é impossível, não tem como. Mas eu lembro que foi em 2019, eu lembro exatamente que foi o momento que eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Foi em 2019, eu tinha ido pra Los Angeles pro meu aniversário. Essa era a viagem dos meus sonhos. Todo mundo, eu vou pra Disney. Primeira coisa que eu fiz, quando eu consegui juntar um dinheirinho, eu falei, eu vou fazer minha viagem pra Los Angeles no meu aniversário. E eu fui pra Los Angeles e eu me dei de presente o tour nos estúdios da Warner Brothers. Que era que fizeram Harry Potter, que fizeram Friends, que foi a série que eu aprendi inglês assistindo. Falei, não, preciso ir lá. E aí eu lembro que eu entrei nos estúdios e eu falei, eu quero trabalhar aqui, eu quero morar nesse lugar. Eu falei assim, vou colocar isso na minha cabeça. E aí eu lembro que depois que eu cheguei daquela viagem, eu falei, eu vou começar a pesquisar, porque tem que ter um jeito de eu conseguir.
E aí eu achei, de novo, a mesma coisa do au pair. Eu fui pra internet, fui pesquisar, achei pessoas com canal no YouTube, pessoas com Instagram, comecei a seguir aquelas pessoas, comecei a assistir os vídeos, mas não tinha muito conteúdo, assim, de pessoas, como eu posso dizer, muitas pessoas iam estudar lá fora, só que eram pessoas que financeiramente eram bem aqui no Brasil. Sim. Então eu falei, ai, gente, isso é impossível. Eu falei, não tem como. Eu pensei, eu vou começar a guardar dinheiro, eu estou ganhando em dólar. Se as pessoas que estão no Brasil conseguem, eu falei, eu já tô aqui, eu tô ganhando em dólar. Então eu comecei a guardar dinheiro. Guardar dinheiro. E é muito difícil guardar dinheiro num país consumista como os Estados Unidos. Sim. Então assim, eu comecei a guardar dinheiro, comecei a guardar dinheiro lá. Economizava muito. Economizava muito. E toda semana, quando eu recebia, a maior parte do meu salário eu guardava. Aí a outra parte eu podia gastar com o que eu quisesse. Uhum. Mas mais da metade eu guardava pra faculdade. Tu te regrava nisso. Era super regrado. E aí eu comecei a pesquisar e eu achei várias pessoas que, sabe, ensinavam como estudar fora e tudo mais. Fui aprendendo por fora. Aí, durante a pandemia, isso foi em 2020. Uhum. Em 2019 eu fui pra lá. Aí em 2019 eu só curti a minha vida, né? Sim. Falei pra mim mesmo assim, não, ano que vem, no meu segundo ano de au pair, eu foco realmente em fazer isso. Porque sim, eu tinha trabalhado muito, enquanto eu tava aqui no Brasil pra fazer um intercâmbio. Daí eu cheguei lá e falei, não, eu vou aproveitar um pouco agora, vou viajar, vou passar esse ano com a minha família, se adaptar com esse país. Mas em 2020, assim que começou a pandemia, eu falei, tá, agora eu tenho que focar 100%. Aí eu comecei a focar em... Até porque tinha prazo. Porque... Finalizando 2 anos e meio. Isso, eu fiquei 2 anos e meio. Então eu sabia que em 2021 eu tinha que entrar na faculdade, porque... Ou entrava ou voltava. Ou entrava e voltava. Então, assim, eu tinha o plano A, B e C. Então, eu lembro que na época eu comprei um curso e eu sempre falo para as pessoas debatendo, as pessoas falam, eu compro um curso, eu não compro, o que eu faço? Eu falei, olha, depende do quanto tu sabe. E eu sempre falo, fazer sozinha é uma coisa, fazer com outras pessoas é um pouco diferente. Então eu tinha todo um grupo e tal, blá blá blá. E aí eu aprendi todo o processo, fui aprendendo. Naquela época eu não sabia ler e escrever inglês muito bem. Porque o que aconteceu? Eu fiquei aquele ano com a minha família, eu não consegui estudar porque eu morava muito longe de tudo. Sim. E a faculdade mais próxima que tinha era 45 minutos dirigindo. Então, assim, eu fiz um curso, mas eu fui em poucas aulas. Quando o meu plano de ir pra Califórnia era poder estudar inglês melhor, por isso que eu fui pra aquela família em que eu poderia estudar inglês. Aí deu tudo errado. Eu lembro que eu comecei um curso numa faculdade lá, mas que era um curso de graça. Sim. Porque lá eles têm muito isso, de a faculdade tem alguns níveis de inglês que eles dão um curso de graça para as pessoas aprenderem inglês. Olha só. Porque o que eles querem é que tu saiba o inglês para tu poder depois estudar lá, ou tu poder encontrar um emprego. Porque aquela região da Califórnia tinha muito imigrante. Então eles queriam te ensinar a tu aprender inglês para tu ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Porque a maioria chega lá e ia trabalhar, sabe, emprego que não precisava de inglês. Sim. Então era aquela coisa para poder ajudar as pessoas a terem um trabalho melhor. E eu lembro que eu tava fazendo também. Mas aí voltei pra outra família, pandemia, coisa, eu não consegui fazer curso nenhum. Aí eu lembro que eu falei assim, não, eu tenho que começar agora a focar e aprender a ler e escrever em inglês, assim, muito... Porque eu tinha que escrever muita redação para essas aplicações. Porque o que acontece? É possível sim estudar nos Estados Unidos, só que é um processo. Que tu tem que aprender e tu tem que entender como que tu faz do jeito certo. Tu tem que tentar uma vez, talvez a primeira vez que tu aplique não dê certo, dá pra tu tentar de novo, entendeu? Tem aquilo. Mas na minha cabeça eu falei, só tem uma chance. Eu surtar, né? Só tem uma chance. É uma só. Hoje em dia eu já falo, se não deu certo a primeira vez, a próxima vez vai ser muito mais fácil pra ti. Porque tá tudo pronto. Vai ter experiência já. Exatamente. É mais a documentação, porque tanta tradução disso, tradução daquilo, que acaba desanimando quando tu pensa, é muita coisa pra fazer. Só que se tu faz quebradinho, não é tanto. Sim. Então, eu mesmo fazia a tradução dos meus próprios documentos, só os documentos obrigatórios que eu pagava para traduzir. Mas o restante eu traduzia eu mesma. As pessoas, mas que preguiça. Eu falei, tá, mas... Por que? Eu sempre falo para as pessoas, porque assim, é muito difícil. Eu falo, olha só, pensa como se fosse a faculdade. Por que eu investiria dinheiro em ti e te daria uma bolsa? Se tu não tem nem a vontade de traduzir 4 páginas de alguma coisa. Eu não vou te dar o dinheiro. Sim. Tu não é merecedor do dinheiro, infelizmente. Então, eu sempre era naquela coisa, tá, por que as faculdades iriam me dar esse dinheiro? Porque tem que ter essa mentalidade. Então, eu tenho que mostrar para as faculdades
que tu é merecedora daquele valor de investimento que eles vão fazer em ti. Uhum. Então eu comecei a aplicar para várias faculdades lá. Só que eu tinha essa coisa de que fazia 5 anos que eu tinha saído do ensino médio. Então era muito mais complicado fazer o processo. Uhum. E eu ficava assim, meu Deus, como que eles vão ver isso? Essa menina ficou tanto tempo sem ir pra faculdade, não sei o que. Enfim, fui aprovada em 4 faculdades, eu apliquei para 10, fui aprovada em 5, nem lembro mais. E eu consegui uma bolsa muito boa na Ithaca College para estudar cinema. E para chegar ao ponto de tu fazer essa prova na faculdade, isso é tipo o nosso Enem ou não? Ou tu vai em cada uma das faculdades fazer uma prova? Eu não fiz prova nenhuma. Ah, não? Não. Só através do texto. Do texto. Contando tua história e tal. Através de. E aí esse mesmo texto tu mandou para todas? Isso. A única prova que tu tem que fazer é a prova de proficiência em inglês. Tá. Que eu fiz na época. Eu tenho 2 provas grandes, que é o TOEFL e o IELTS, que eles são bem caros. Aí na época da pandemia, que ninguém podia fazer as provas fisicamente, o Duolingo lançou a prova deles por um preço. Primeira prova barata, segunda prova tu pagava, se tu não passasse na primeira. Super barato. Ainda existe a prova do Duolingo e as faculdades aceitam. E eu fiz a prova do Duolingo, que era super barata. E assim, parece quando eu falo assim, mas você fez a prova do Duolingo? Super difícil a prova comparado com o TOEFL e com o IELTS. Sim. O mesmo nível de dificuldade tem na prova do Duolingo. Só a prova do Duolingo é muito mais rápida. O IELTS e o TOEFL são provas que nem o Enem, assim, de 3 horas. Uhum. Enquanto o Duolingo é uma prova de 1 hora. Só que pensa rápido. É aquela coisa, tu tem 1 minuto pra escrever esse texto aqui, não sei o quê. Tu tem 2 minutos pra falar isso, tem que desenvolver aquilo ali. Tu tem que ter um inglês bom. Tu não consegue mentir na prova. Sim, que nem um TOEFL e um IELTS, é muito mais aquela coisa de tu treinar para a prova, entendeu? O Duolingo era conhecimento. Se tu sabe, se tu não sabe. Vai errar, vai dar Exatamente. Certo. Tanto que eu fiz a prova 3 vezes. Sim. E qual foi a faculdade que tu escolheu e qual foi, então, conta pro pessoal que está nos assistindo, qual é a futura profissão da Jaque? Então. Eu passei na Ithaca College, que é uma faculdade que fica na cidade de Ithaca, em Nova York, na mesma cidade onde fica Cornell, que é uma universidade é uma famosa Ivy League, que é as elites dos Estados Unidos, que é Harvard, aquelas faculdades todas. E eu passei no curso de cinema. Eles estão no ranking da 18º melhor curso de cinema do mundo. Olha só. Então, é uma faculdade muito boa. O CEO da Disney estudou lá. Oh. Então, eles têm um belo ranking de pessoas que estudaram por lá. E eu tô lá estudando cinema. Quanto tempo já que tu já tá estudando e quanto tempo para se formar? Eu tô entrando agora pro meu 4º ano da faculdade e eu me formo em maio de 2025. O prazo, então, é praticamente o mesmo que os nossos aqui, 4, 5 anos e tal, só que estuda muito mais. Só que é muito mais. A carga horária de aula, ela é 120 créditos para se formar, só que nos Estados Unidos tem aquela coisa, tantos números de créditos é tantos números de horas estudadas, que no Brasil é um pouco diferente. Então lá o rigor é maior nas disciplinas. E eu sempre faço, as pessoas sempre falam assim, se tu estuda arte, super fácil. Não. Porque enquanto tá todo mundo no final de semana que eles estudam 3, 4 horas para a disciplina deles, eu passo 12 a 14 horas no set de filmagem, filmando. Sexta, sábado e domingo. Às vezes a gente começa na quinta-feira se a gente não tem aula muito cedo na sexta. E aí que vai uma coisa importante, já que vocês... não sei aqui no Brasil, eu cursei só um semestre, mas lá se faz a faculdade, se atua muito dentro do ramo, porque em diversas vezes tu já filmou, já teve em outras questões, se trabalha mais isso, né? Então, isso eu acho que isso eu posso responder a pergunta que tu fez antes, por que não no Brasil e sim lá? Porque no Brasil eu fiz um curso técnico aqui. E o meu curso técnico já tinha muita prática por ser um curso técnico. Enquanto a graduação não tinha a experiência que eu tinha num curso técnico. Sim. Foi aonde eu vi e falei, por que eu vou pagar o triplo do valor para ter menos a experiência? Exato. Sendo que lá nos Estados Unidos tem muito essa coisa da atividade extracurricular. Então, na própria faculdade, a gente tem um canal de televisão, onde toda a programação de televisão é feita pelos alunos.
Então a gente tem 3 estúdios de filmagem. Sempre tem coisa acontecendo na televisão. A gente tem uma rádio na televisão, tem 2 rádios na televisão, toda a programação feita por estudantes. A rádio é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa. A gente tem um jornal na faculdade, a gente tem uma clínica de fisioterapia para quem faz fisioterapia, a gente tem uma clínica de assistente de médico para quem faz. É voltado à prática geral mesmo. Exatamente. Então, assim, tem muita prática, tem muita oportunidade. Tanto que no meu primeiro semestre da faculdade, eu já estava trabalhando no jornal da faculdade, eu trabalhava no programa de notícias da faculdade. Uhum. E eu também fazia parte da produtora de filme dentro da faculdade. Então, no meu terceiro semestre, eu fiz um comercial para Coca-Cola. Muito legal, por sinal. Fiz o comercial, que foi uma baita experiência, porque a Coca-Cola tinha parceria com a Red, que é uma marca de câmera caríssima. Eu falo caríssima, mas uma qualidade de uma câmera maravilhosa. Mas caríssima mesmo. Caríssima. E isso é outra coisa da minha faculdade. O acesso a equipamento. Muitos dos meus amigos reclamam, porque a gente tem uns equipamentos muito ruins. Eu falo, gente, vocês nunca estudaram no Brasil. O meu curso técnico, a gente tinha 2 câmeras Sony velhas, que a gente tinha que dar graças a Deus que a gente tinha 2 câmeras pra usar. E lá a gente tem... equipamentos profissionais e do alto escalão. Né? Exatamente. Tanto que eu filmei numa câmera que custava $600 mil. Mais de $500 mil. Exatamente. Então, assim, é muito equipamento que tem muito acesso a tu ter oportunidade. Agora, no último verão, eu trabalhei num longa-metragem, onde um dos coprodutores era o produtor dos não Jogos Vorazes, Jogos Mortais. Jogos Mortais. Então, assim, com o diretor de fotografia um filme que ganhou o Oscar. Então, assim, tu tem acesso a muitas pessoas. Eu conversei em sala de aula, assim, com produtores de séries que eu sou apaixonada. O meu professor, o meu conselheiro da faculdade, ele fez parte da criação de Modern Family, que é uma das séries que eu mais amo. Sim. Então, assim, o CEO da Disney conversou com a gente. Então, eu fico pensando, assim, oportunidades que aqui eu demoraria muito mais tempo para ter. E lá, eu já consegui tudo isso em pouco tempo, sabe? E principalmente, né, já que no momento que tu tá formada, depois de entregar um currículo em qualquer empresa, mostrar onde é que tu te formou, né? Tendo essa grade de pessoas que passaram por lá, é algo já fantástico, né? Não adianta. Exatamente. É uma escolha que tu teve, uma escolha de vida e que com certeza lá na frente vai colher os frutos, né? E outro que a minha faculdade também tem a oportunidade de tu poder fazer um semestre em outro lugar, que nem agora, nesse próximo semestre, eu tô indo para Los Angeles, para morar exatamente no lugar que lá em 2019 eu falei, um dia eu ainda vou morar aqui. Que legal. Então agora eu tô indo morar literalmente atravessando a rua do lugar aonde eu fui. Tu vê. E eu falei, olha, eu quero estudar cinema. Então, assim, as coisas, isso sem nem eu saber, sabe? Então, assim, nossa, meu Deus, eles têm um programa lá em Los Angeles que eu vou poder fazer e tudo mais. Uma vai se ligando à outra. Né? Exatamente. E o detalhe mais importante, gente, que vocês viram já falando várias vezes, a questão de condições financeiras, de ter guardado dólar, recebia em dólar, guardava dinheiro, mas tudo isso que nós estamos falando, qual é o custo que tu vai ter até o final de 2025, até a tua formação em 2025 com a faculdade, Jaque. Ou custo de vida que tu vai ter, então, até 2025, tu vai ter gasto com os valores para ter ficado lá e estudado lá. Eu tenho uma bolsa muito boa, que paga 99% do valor da mensalidade. Eu consegui outro emprego que paga o valor da hospedagem e da alimentação. Então, assim, é aquela coisa. Quando eu fui para lá, eu investi em torno... Parece muito dinheiro, mas eu lembro que eu tive que pagar para a faculdade uns $6 mil, que foi o dinheiro que eu tinha guardado. Uhum. Mas assim, eu fiz vaquinha aqui para conseguir também pagar esse valor de tudo mais. Só que eu sou um caso de que eu passei numa faculdade que eu consegui 98% de bolsa, tive que pagar aqueles 2%. A porcentagem não tá muito de acordo, sim, mas enfim. Sim. Mas eu conheço pessoas em que a faculdade pagou voo, pagou mala, pagou tudo. Eu tenho uma amiga minha que ela estuda cinema na Universidade de Nova York, só que no campo de Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes. Pagou tudo. Ela não paga nada. Ela vem pro Brasil uma vez ao ano, a faculdade paga o voo dela,
tudo pago. Mas isso são exceções, já que são casos específicos de alguma coisa, ou entra dentro daquela história que tu explicou, contando a história de vida, de trabalho e tal, é mais ou menos nesse sentido, ou tem algumas coisas especiais nesses casos, assim? Por exemplo, quando faz a aplicação para as faculdades, tem uma prova tipo o Enem que tu pode fazer como um extra, para tu mostrar, olha, eu sou academicamente capaz de fazer isso, entendeu? Eu estudei muito para aquela prova, só que com a função do Covid, tudo foi cancelando e não consegui fazer a prova para fazer a tempo a minha acabou não fazendo desse. Acabei não fazendo. Então, por isso que eu falo... Essa amiga fez? Ela fez. Então já é uma nota a mais que ela tinha. Exatamente. Então, o que acontece? Tu vai fazer tudo o que tu puder para mostrar para as faculdades o quão foda tu é. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falei aquela coisa de que, na minha cabeça, eu coloquei que eu só tinha uma chance. Hoje em dia, se eu fosse fazer o processo de aplicação, mesmo depois daquele ano, se eu tivesse feito o processo de novo, com toda certeza que eu conseguiria uma bolsa completa. Que legal. Entendeu? Mas, como eu já tinha conseguido, tipo assim, tava tão perto, eu falei assim, parece um valor muito absurdo pagar aquele valor todo, mas eu pensei, a hora que eu cheguei na faculdade, eu consigo esse emprego, essa bolsa, isso aqui, e eu consigo me manter. E foi se encaixando e as coisas foram se encaixando. Querendo se conseguiu. Exatamente. E eu conheço, e assim, eu tenho muitos exemplos de pessoas que saíram da periferia, tipo assim, que eram da periferia mesmo, pobre, e hoje estudam em Harvard. Entendeu? Então, assim, hoje em dia eu tenho amigos que estudam, pessoas assim, maravilhosas que eu conheci, sabe? Tem essa minha amiga, tem uma amiga minha que ela é de Porto Alegre, ela era também mais velha e tudo mais, ela passou por uma faculdade menorzinha, ela investiu um pouquinho, acho que na época ela pagou também em torno de uns 5 mil dólares para ir para lá, e depois ela fez uma transferência, ela aplicou de novo para outras faculdades, e hoje ela estuda numa Ivy League, com tudo pago. Comida, roupa. Depois de estar lá, fez todo o processo, tudo de novo para conseguir. Então... Eu poderia ter tido a chance de poder fazer também, transferir para outra faculdade e tudo mais. Só que quando eu cheguei em Ítaca, foi aquela coisa. Eu consegui o emprego que eu precisava, eu consegui outras bolsas. Agora indo para Los Angeles, era um valor a mais para ir também. Eu fui para a faculdade e falei, olha, eu preciso de mais ajuda, eu preciso de mais dinheiro para ir para lá, senão eu não posso ir para lá. E eu falei, olha, eu acho que é injusto, sabe, eu não poder ter essa oportunidade, só porque tá faltando isso aqui, eu falei, só toma dinheiro, entendeu? É mesmo. Então, assim, é aquela coisa de tu poder mostrar, claro, né, de novo. Claro, não é fácil, né, mas sensibilizar eles. Eu fui pra faculdade, eu fui pra faculdade e falei, olha, eu fiz esse comercial pra Coca-Cola, eu trabalhei nesse filme, eu fiz tudo, eu voluntariei aqui, eu fiz tudo aquilo, eu sou uma aluna maravilhosa, olha as minhas notas, eu falei, eu mereço essa bolsa, porque eles têm auxílio, de novo, tu tem que merecer aquele valor, e eles querem que tu demonstre pra eles, até porque isso é uma habilidade pra vida. E a vontade, tem que mostrar que tu tem vontade, que tu quer realmente aquilo lá. Né? Exatamente, então assim, eu não decidi transferir da faculdade porque a faculdade me deu muita oportunidade. Então eu falei assim, por que eu quero sair daqui? Entendeu? Não tem pra quê. Não teria lógica. Né? Exato, então assim, de novo, tem várias opções. Projetos daqui pra frente, Jaque? Pretende, depois de formada, voltar pro Brasil? Ou tu entende que realmente o universo americano lá, dentro da área de cinema, ele é muito maior do que no nosso país? Olha, obviamente que lá é o polo da indústria cinematográfica e tudo acontece de lá. A maioria do conteúdo que a gente consome aqui vem de lá. Ou é inspiração de conteúdo de lá. Mas eu acho que o meu sonho de consumo é chegar num patamar da minha vida onde eu posso trabalhar em projetos nos dois lugares. Eu falo, fico meio ano aqui no Brasil, meio ano lá. E poder trabalhar com essa coisa de, às vezes, um filme brasileiro que é ir pra lá fazer alguma coisa específica. Ou um filme de lá que vem pro Brasil gravar algo em específico. E eu ser essa ponte que consegue os dois lugares. Só que eu acredito que no Brasil... Eu sempre falo, eu fui pra lá e investi muito na educação lá. E eu falo, voltar pra cá, pra ficar aqui 100% do tempo, talvez não fosse, como posso dizer, o dinheiro que eu iria fazer aqui não seria tanto quanto lá. Porém, eu sempre falo, aqui no Brasil tem um potencial e tem um propósito daquela coisa de que tu tá investindo na cultura do teu país, né? Tá investindo em mostrar a cultura do teu país. Então, eu acredito sim que eu voltaria pra cá se eu tivesse uma oportunidade que eu achasse que fosse de acordo com o que eu merecia, sabe? Mas claro que se tu recebe uma oportunidade lá primeiro, obviamente, né,
Claro que tu vai pensar primeiro em aproveitar, porque o cavalo não passa encilhado duas vezes, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, eu estou aberta para onde, qualquer um dos lugares, mas eu acredito que não tem como um lugar não depender do outro. Porque aqui no Brasil, as maiores produtoras de audiovisual, não adianta, os Estados Unidos dominou o mundo. Então, assim, não tem como eu, por exemplo, fazer um filme aqui e eu não trabalhar com uma empresa de lá. Sim. Sabe? Então, é aquela coisa, não, tu nunca vai fugir. É a mesma coisa, todo o conteúdo que é criado, sei lá, na China, é um estúdio americano que vai pra lá. As coisas são criadas na Austrália. Claro, tem as coisas de lá, não tô dizendo que não tem. Por exemplo, a China é um país gigantesco, onde eles consomem as próprias coisas que eles criam. Sim. Mesma coisa é a Índia. A Índia tem um... Mas os de qualidade... o que a gente tá na América, não adianta. Sim, eu sempre falo, eu não consigo não conseguiria criar um conteúdo, talvez, em outro país, porque não tem a ver com a coisa da América. Sim. Eu sempre falo, os Estados Unidos e o Brasil têm quase que a mesma cultura, no sentido de nós somos a América no geral. A gente é muito diferente, por exemplo, da Ásia, entendeu? Então é aquela coisa que eu acho que eu me vejo aqui trabalhando, simplesmente porque aqui no sentido da América, em qualquer país, eu falo. Eu sei eu já sei que eu vou estar pipocando de um lugar para o outro, porque essa é a indústria. Sim. É assim que funciona. É assim que não funciona. Grava só em um lugar, não é só... O meu sonho de consumo seria, por exemplo, trabalhar num show que é feito em estúdio, porque é muito menos estressante. Só qual a graça? O legal é a emoção. O legal é a emoção do estresse. E estudando cinema, já que pra gente poder fechar, então são duas perguntas, tá? Estudando cinema, o que exatamente a Jaqueline Pereira vai fazer em uma produção de um filme? Qual é o teu papel dentro da produção de um filme, depois de formada e provavelmente colocada no trabalho? A minha faculdade, uma das coisas que eu não gosto tanto, mas eu gosto, é que a minha faculdade ela não tem a formação de nicho. Por exemplo, ela não é específica. Eu vou formar um cinematógrafo, uma pessoa que segura a câmera, entendeu? Eles não têm uma formação específica para aquilo. O que acontece é, tu vai pegando, porque ela tem essa liberdade de poder escolher os cursos que tu quer fazer. Tu tem que fazer de tudo. Tu tem que fazer tantos créditos, mas tu tá livre para escolher o que tu quiser estudar. Então, por exemplo, eu estudo cinema e eu também estudo negócios, eu faço business. Sim. Por quê? A área do cinema que eu quero trabalhar tem business. Sim. Então, eu sempre falo para as pessoas, vai ser muito raramente que vai me ver atrás de uma câmera, operando a câmera. Não é minha vibe, tentei, não gostei. Eu entendo de câmera, eu sei como funciona, porque isso a minha faculdade falou. Eu entendo que tu só quer fazer a câmera. Pode não querer, mas vai ter que aprender. Tu vai ter que aprender o áudio, tu vai ter que aprender isso, tu vai ter que aprender aquilo. Porque não tem como tu ir pra lá sem saber, não tem como tu, por exemplo, produzir um filme sem te entender da câmera. Sem saber cada coisa que vai acontecer, né? Então a minha faculdade, eles vão te ensinar a base de todas as coisas pra tu conseguir compreender. Então, por exemplo, se eu tô num set de filmagem, eles estão falando que a câmera esquentou, precisa esfriar. A câmera tá muito... A gente grava muito na neve, então o que acontece é que a câmera ela não pode ficar numa temperatura muito abaixo de zero, porque ela para de funcionar. Bom. Então, eu sempre tô perguntando, a câmera a temperatura da câmera tá boa? Porque senão a gente tem que parar absolutamente tudo, pegar a câmera como se fosse um bebê, levar para um lugar quentinho, e a gente tem que cuidar a temperatura, tem que criar ainda aquela coisa de que não pode colocar super no quente, porque senão ela cria aquela fumacinha na lente, e aí tu ferrou tudo, né? Porque custa milhões de... Se custava $600 mil, $2,5 milhões de reais no mínimo. Então. Mas isso é um exemplo que eu tô falando, tipo, tu tem que entender isso. Tem que saber o passo a passo. Tu tem que saber o passo a passo. Então, assim, eu sei sobre câmera, áudio, eu sei sobre iluminação, eu sei sobre como coloca uma parede com a outra para fazer um cenário. Sim. Eu sei como junta quantos quilos de areia tem que ter em cada perna do tripé para o tripé não cair. Todas essas coisas eu aprendi, estou aprendendo ainda. Só que não é a minha vibe fazer isso. Nunca vai me ver no set de filmagem fazendo essas coisas. Mas eu sei fazer. Eu não tenho medo de fazer se eu tiver que fazer. Mas a minha parte é antes do filme. Então, eu sou uma producer, né? Uma produtora. Então, o que eu faço é toda a parte do antes do filme.
Então, no momento que alguém escreveu alguma coisa, eles vão vir com o roteiro, vão me entregar o roteiro e vão falar, eu quero fazer um filme disso que tá escrito aqui. Quanto que vai custar? Como que eu vou fazer? O que eu preciso para fazer? Então, meu trabalho é pegar aquele roteiro e falar, ó, essa cena aqui é muito cara para fazer, não dá pra gente fazer, tem que reescrever isso daqui, ou a gente tira do script, a gente tira do roteiro. Então, eu faço toda aquela coisa do desenvolvimento. Sim. E aí, depois que eu decidi, tá, a gente precisa desse número de atores, a gente precisa dessas localizações, então a gente precisa de uma praia, de uma casa, de um quarto, de uma mina de ouro, o que seja. Sim. Tu inventa, tu escreve no roteiro. Então eu vou pegar tudo aquilo ali e eu vou pesquisar as pessoas que vão trabalhar para fazer aquilo, vou pesquisar quanto que custa para comprar, quanto que custa para fazer. Vou organizar tudo, vou contratar todas as pessoas, vou ir procurar investidores para pegar o dinheiro para ter para investir no filme. Tudo isso é parte da produção. Faço toda essa parte. E aí, no primeiro dia que a gente tá no set de filmagem, o que eu gosto de fazer no set eu literalmente só resolvo o problema. Já que o tal equipamento da câmera sumiu. Para tudo, vamos procurar o equipamento da câmera. Sim. Ou liga para o locador. Ficou lá, não veio junto. Tal luz, tal lugar que a gente vai filmar agora tá chovendo. O que a gente faz? Tá, então a gente vai mudar esse daqui, vamos fazer esse aqui hoje, esse aqui amanhã, tudo mais. Então esse é o meu trabalho, é organizar tudo para quando chega no set, o diretor faz o trabalho dele, o pessoal da câmera, o ator faz, eles cuidam disso. Cada um vai cuidar da sua parte, mesmo que tu saiba de todas, mas aquela coisa, eu sei quando as coisas estão dando errada. Tá, por que, por exemplo, lá, quando você tá num set de filmagem, tempo é dinheiro. Claro. Então, assim, a gente tem, tecnicamente, é pra ter 10 horas por dia. Porque se for 12 horas, eu tenho que pagar 2 refeições. Por lei. Porque a cada 6 horas, as pessoas têm que comer. E tem que ter 30 minutos de descanso. Sim. Então, eu falo, a gente vai ter 10 horas. Se tu atrasar uma cena, já atrasou tudo. E aí, eu chego lá e falo, por que essa cena tá atrasada? Tá, porque a gente não consegue fazer isso. Tá, mas é não só fazer isso, isso e aquilo? Tu tem que entender pra tu saber se a pessoa tá te enrolando. Sim. Ou se tá falando a verdade, sabe? Sim. Então é aquela coisa de tu tem que entender como tudo funciona pra tu poder ser uma produtora boa. E tu tem que entender da área do negócio, porque filme é negócio, então eu tenho que entender de contabilidade, porque eu tenho todo um orçamento que eu tenho que olhar. Eu tenho que entender a contabilidade daquilo ali. Sim. Então tu tem que entender de negociação, porque eu tô constantemente negociando coisa com todo mundo. Sim. Tu tem que entender de como que o mercado financeiro tá, porque tu tem que buscar investidores pro teu filme, tem que buscar os lugares específicos, tu tem que entender da indústria do cinema. O que hoje em dia tá gerando audiência, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. Então tu tem que ter muito conhecimento para estar nessa posição. Enquanto uma pessoa, por exemplo, que só faz câmera, o único foco daquela pessoa é a câmera. É a técnica. Eu sempre falo, eu não sou artística porque eu não faço a parte de criar as histórias, e eu não sou da parte técnica, eu sou da parte dos negócios. Sim. Mas lá na faculdade eu sou forçada a ter todas as... Tu tem que treinar, tu tem que treinar o teu criativo, tu tem que entender o que tá bonito, o que tá funcionando e o que não tá, sabe? Eu chego no set e falo, isso aqui tá torto? Porque eu entendo que tá torto. Essa luz tá estranha, porque eu entendo que a luz tá estranha. Tu tem que entender disso pra tu poder fazer uma coisa melhor. Caso contrário, tu vai com o que os outros estão te dizendo. Sim, e assim tu tem um amplo conhecimento. Né? Exatamente. E pra gente poder fechar, Jaque, se tu pudesse escolher uma cidade onde tu quisesse morar e que tu pudesse exercer a tua profissão, qual seria essa cidade? Meu Deus, isso é uma coisa mais difícil. Essa aí não tava no script. Não tava preparado pra isso. Eu acho que eu vou ir para Los Angeles agora e vou ver como que as coisas funcionam lá. Mas eu acredito que, baseado no que eu já experienciei nesse pouco tempo da faculdade, nos projetos que eu já trabalhei, eu não me vejo morando numa cidade, por exemplo, como Los Angeles. Eu acho que eu teria que morar num meio termo. Eu sempre falo. Então, por exemplo, aonde eu moro hoje em dia, ele é perto de Nova York, ele é perto de Toronto, e é um voozinho para Los Angeles, um voo para Atlanta. Esses são os polos maiores de cinema na América do Norte, porque o Canadá também, hoje em dia, muita empresa americana vai para o Canadá fazer filme. Então, eu moraria, por exemplo, numa cidade menor, perto de Nova York, ou perto de, sabe, de Toronto, ou perto
da Ficasse no Califórnia. meio termo para que tu pudesse deslocar. Porque, igual, de qualquer forma, os projetos é sempre um período, né? Ah, a gente vai ficar 2 meses gravando isso, 3 meses, 2 semanas. Sim. Então eu não preciso estar num lugar. E eu acho que também, por exemplo, estar em Los Angeles, eu não sou uma pessoa de cidade grande. Sim. Nova York pra mim já é muito agitado, Los Angeles já é muito agitado. Então eu sou acostumada a morar numa cidade menor, mas eu não tenho problema algum em ir pra uma cidade maior por um período de tempo, mas sabendo que eu tenho um cantinho pra voltar. Então eu moraria no meio termo. Que legal. Bom, gente, eu acho que a história da Jaque é minha prima, para quem não sabe, e eu, quando ela voltou agora, né, para passar as férias, eu disse para ela, bah, dessa vez eu quero gravar, eu quero poder contar para as pessoas e que tu pudesse contar para as pessoas como é e um sonho que realmente, tudo isso que ela falou, que ela contou, ela falava desde de pequena, quando ela tinha esse sonho, e nós como família, sim, como aquele sonho do guri que ia ser jogador de futebol e ela tinha um sonho que ela queria morar nos Estados Unidos. Então, são coisas que às vezes a gente, né, tem os nossos filhos que a gente acaba levando na brincadeira, mas não, ela levou a sério, continua levando a sério e está aí há poucos meses de se formar numa faculdade americana, uma faculdade de cinema, algo que com certeza para ela, para a família é um orgulho imenso. E para nós, como família, como familiar, também a gente fica muito feliz e que talvez a história dela seja a história de vocês do outro lado aí, que talvez tenha muito medo e qualquer informação, né, Jaque? É importante a gente dizer. Passa teu Instagram. Eu sempre falo para as pessoas que qualquer dúvida, qualquer coisa, podem sempre vir conversar comigo. Meu Instagram é Jaque, Jaque, JTP. É bem simples, bem curtinho. Vou colocar aí no vídeo para a galera poder seguir ela, né? O meu Instagram tá aberto, eu tô sempre postando vídeo das coisas que eu faço. E aquela coisa, eu sempre falo que eu não sou uma influencer, eu não sou blogueira. Eu vou lá, vou mostrar às vezes as coisas boas, vou mostrar as coisas ruins. Às vezes eu não vou postar. Então, assim, depende muito, mas minhas mensagens lá estão sempre abertas para quem quiser mandar qualquer dúvida, tanto se for para ser au pair, se for para faculdade, se for para qualquer coisa, eu tô sempre disposta a responder, a dar dicas. Agora eu sei os lugares aqui que fazem certas coisas, porque às vezes a gente não tem nem ideia. Como é que tem uma casa de câmbio em Paverama, sabe? Claro, a gente não sabe essas coisas. Mas enfim, né? Tá aberto, disponível para qualquer um. E obrigado por assistir. Gente, valeu. A ideia justamente era essa, era nós contar essa história. Como eu falei lá no início, não sei se isso vai virar um podcast, se eu vou ter uma parte onde é que eu vou entrevistar outras pessoas, mas a história da Jaque, eu tinha na minha cabeça que nós precisávamos contar, porque eu tenho certeza que existe outras Jaquelines espalhadas pelo nosso Brasil e que talvez com uma palavrinha que vocês ouviram hoje dela daqui, da história, de como funcionou, talvez vocês vão criar coragem, a mesma coragem que ela teve, e aproveitar esse mundão afora. Valeu! Obrigada.